Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estar conosco estudando a Palavra de Deus, a abrir as Escrituras e ver o que Deus tem feito cada dia nas nossas vidas, na igreja, na história, no mundo, nos dias de hoje. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre a restauração de pães ázimos na história da igreja. A restauração desta festa que por tanto tempo ficou sem ser comemorada. Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir a palavra de Deus. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, nós sabemos que as 7 festas judaicas ou as 7 festas bíblicas que estão ali em Levítico capítulo 23 são festas que nos falam de profecias a se cumprirem, profecias tremendamente importantes para cada pessoa individualmente. Festas que não foram planejadas pela mente humana, pelo coração humano, mas dadas pelo próprio Deus. E o Senhor havia dito que era para o seu povo comemorar por todas as gerações. Ele não disse quando elas deveriam parar. Ele não disse quando elas deveriam cessar. Mas ele disse por todas as gerações. E nós vimos que as 3 primeiras festas nos falam da primeira vinda de Jesus. A festa da Páscoa nos fala da sua morte ali na cruz. A Páscoa nos fala do sangue de Jesus derramado em nosso lugar para a nossa salvação. E junto com a festa da Páscoa entra a festa de pães ázimos. Ou seja, durante aqueles dias não deveria ser achado fermento algum na casa do povo de Israel. Em nenhuma casa deveria haver fermento. Eles teriam de jogar tudo fora para não serem tentados a fazer os pães. Os bolos que crescem, que ficam bonitos, corados, com fermento. Deveriam ter pão ázimo, aquele pão durinho, aquele pão sequinho, aquele pão cuja massa não estufou, não cresceu, não é macio. Pelo contrário, parece um biscoitão, um biscoito creme cracker, porque não há fermento. Não há fermento, apenas o trigo e a água. Deveriam comer pães ázimos por bastante dias. 7 dias comendo pães ázimos. E vimos que o significado disto é Deus falando de santidade no meio do seu povo. Santidade no corpo de Cristo. Santidade. Sabemos que esta palavra é uma palavra que diz tudo. É uma palavra que nos fala que o discípulo de Cristo é separado do mundo. Nos fala que o jovem cristão é diferente dos jovens do mundo. As crianças cristãs são diferentes das crianças do mundo, são criadas dentro da palavra de Deus, nos princípios eternos das Escrituras. Pães ázimos nos falam da igreja vivendo em santidade, vivendo na presença de Deus. E nós vimos que durante um bom tempo na história da igreja, a igreja ficou misturada com o mundo. Nós vemos que no início, os primeiros séculos, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era uma igreja que estava bem ligada a Cristo, a sua origem. Era uma igreja cujas pessoas estavam prontas a dar a sua vida por Cristo. Houve muitos mártires na igreja primitiva. Desde os tempos bíblicos, desde Estevão, vemos que todos os discípulos foram martirizados, exceto João, que teve morte natural, e Judas, que foi tirado do grupo por ter traído Jesus e havia se suicidado. Mas todos os outros, Tiago, André, Pedro, Filipe, Bartolomeu, Simão Zelote, todos eles foram martirizados. Todos eles deram a sua vida por Cristo.
E não somente os apóstolos, como até mesmo o apóstolo Paulo, sob o governo de Nero, foi decapitado, mas muitos cristãos anônimos, muitos cristãos já velhinhos, como Policarpo, outros jovens, mulheres, senhoras, idosas, moças, adolescentes, meninos, muitos foram lançados às feras, foram queimados, amarrados vivos e colocado fogo ali em fogueiras diante da população. Roma foi iluminada com os corpos dos cristãos, passavam piche e iluminavam Roma com os nossos irmãos. Deram suas vidas, se santificaram, se deram por Cristo. Mas com o passar do tempo, quando no IV século Constantino oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano, trazendo favores para aqueles que se tornassem cristãos, então houve uma banalização do discipulado. Então abaixou-se muito o preço de seguir a Cristo. Já não havia perseguição, pelo contrário, havia bonificação para quem se tornasse cristão. Então, antes, ser cristão era através de uma experiência com Cristo, era através da mudança de vida, da transformação. Antes no caminho largo, agora no caminho estreito. Antes vivendo no pecado, agora vivendo em santidade. Antes seguindo o que o mundo faz, as orientações do mundo, o que é comum no mundo, o que todo mundo faz, agora obedecendo às Escrituras, tendo uma vida modesta, uma vida simples, mas uma vida cheia do Espírito Santo e cheia de santidade. Agora, depois do IV século, então todo mundo podia ser cristão. Só dizer, eu quero ser cristão, é como colocar o nome na carteirinha, dizendo, eu agora sou membro, eu agora tenho meu nome aqui. Mas isto não traz o nome escrito no livro da vida. Isto foi um engano e trouxe para a igreja grandes problemas. A igreja começou a pegar os nomes ou as festas mundanas, as festas populares e dar-lhes nomes cristãos. Festa de São João, festa de São não sei o quê, colocar os nomes de mártires ou de apóstolos nas festas mundanas. E então a igreja entrou em uma verdadeira apostasia. O tempo foi passando. E depois da Idade Média, depois do século XVI, nós vemos que Deus, ali por volta do século XVIII, Ele trouxe avivamento. Ele trouxe avivamento e várias pessoas levantadas na Escócia, na Inglaterra, na Europa, pregando uma vida santa. Vamos encontrar, no século XIX, vamos encontrar Wesley, junto com tantos outros avivalistas, pregando santidade. Em Efésios 5, 25 a 27, está escrito: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bem, neste texto podemos encontrar muito bem, muito claro, como que o Senhor está nos falando que a obra de Jesus não foi apenas para a nossa salvação, não foi apenas para o perdão dos nossos pecados, mas a obra do Senhor também alcançou a nossa santificação. Sim, Páscoa está atrelada a pães ázimos. Páscoa foi restaurada na história da igreja no século XVI. Pães ázimos entra aí por volta do século XVIII, século XIX, quando nós temos um grande movimento de avivamento, de despertamento espiritual. Uma volta às Escrituras, quando então os pregadores estão pregando o quê? Santificação. Estão pregando contra o pecado, contra a vida mundana das pessoas. Estão pregando santificação. Pães ázimos
foi restaurado, para que a santificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? É uma igreja grande? É uma igreja que aparece, que todo mundo conhece? Não. Igreja gloriosa é aquela igreja que é cheia da glória de Deus, cheia da presença de Deus, cheia dos atributos de Deus, cheia da perfeição do próprio Deus, do caráter de Deus. Isto é uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, uma igreja agradável ao Senhor. É uma igreja que eu ama, que eu busca, que eu quero, que eu deseja, que tem Deus como centro de sua vida. Isto foi restaurado na nossa história, na história da igreja, através dos avivalistas. Nós vimos o avivamento no país de Gales, o avivamento na Escócia, na Inglaterra, avivamento nos Estados Unidos e em toda a Europa, este sopro do Espírito Santo trazendo entendimento de santidade ao Senhor. Tira fora o fermento, a vida mundana fora da igreja e agora o povo de Deus buscando amar ao Senhor, buscando a palavra de Deus, buscando servir ao Senhor de todo o coração. É o movimento do avivamento. Este fogo que novamente nasce. Às vezes nós vemos a fogueira e ali o fogo está forte e vai queimando a madeira. E se às vezes não se arruma madeira, o fogo vai se apagando. Ele se apaga, mas as brasas ali estão. Um vento que sopra, arruma-se a lenha sobre aquela fogueira, arruma-se a lenha, coloca-se mais lenha e um sopro, o vento, traz novamente a chama. Isto é o avivamento. Isto é o sopro do Espírito Santo sobre a igreja. E a festa de pães ázimos nos fala sobre este sopro, nos fala sobre esta vida para Deus, esta chama que arde numa vida em santidade. Vinda da cruz, vinda da Páscoa, seguindo a Páscoa, pães ázimos. Seguindo a restauração da salvação pela graça, vem a vida de santidade na história da igreja. Como está a sua vida? Está bem diante de Deus? Você se alegra com o Senhor e sua presença? Ou tem vergonha? Ou tem medo? Vamos arrumar isto agora? Feche seus olhos. Curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e vamos orar. Ore comigo dizendo: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, dá-me uma vida nova, uma vida santa em Tua presença. Eu preciso de Ti. Eu me entrego a Ti para Te amar e Te servir enquanto eu viver. Ajuda-me, dá-me o Teu Espírito Santo. Amém. Senhor, aqueles que estão enfermos ou que estão oprimidos, sejam agora libertos em nome de Jesus e sejam curados para a Tua glória, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém.